Bom dia, eu vou corrigir aqui com vocês algumas questões de trigonometria do PAS, do subprograma 2014 até o 2017. Eu não vou corrigir por enquanto a prova de 2018, que foi a última, né, subprograma 2018, porque eu vou gravar ela num videozinho separado. Beleza, antes da gente começar realmente a correção de questões, vamos fazer uma revisãozinha rápida de algumas coisas que a gente tem que saber, bem rapidinho mesmo. O que mais cai é a função trigonométrica. Esse tipo de escrita aqui, você realmente tem que ter um certo domínio dela, porque cada coisinha ali vai ter um significado que vai ser importante. Então, a nossa função básica é o seno de x. Esse daqui é o básico do básico, esse daqui é aquela coisinha só para você ter um apoio, para você ter uma noção. Lembrando que pode ser seno ou cosseno, tanto faz, mas eu coloquei aqui o seno de exemplo para ficar um pouco mais tranquilo. Então tá, primeira coisa quando a gente fala da função do seno que eu acho interessante você saber, é que a função do seno por si só ela começa na origem, quando a gente fala dessa função básica, que é o que eu vou chamar de ponto central, que vai ter como a gente modificar isso daqui a pouquinho, já já eu vou falar sobre isso. Onde a gente também vai ter um ponto máximo e um ponto mínimo, que nesse caso aqui vai de 1 até menos 1, que são exatamente os valores máximos e mínimos de um seno, 1 e menos 1. E o ponto central aqui começa na origem. Até aí, beleza, mas nunca cai assim, então é muito fácil, está muito simples. E aí, para isso que serve essa escrita genérica. A escrita genérica, a gente coloca algumas letrinhas, porque cada uma delas vai representar uma coisa. São as modificações que a gente pode fazer na nossa função. O primeiro valorzinho é o nosso A. O A, ele basicamente faz um deslocamento vertical. Ele vai jogar sua função ou para cima ou para baixo, beleza? Dependendo de cada um dos casos. Por exemplo, vou escrever aqui, pegar essa função e vou modificar ela. Eu vou colocar 2 mais seno de x. Então aqui eu acrescentei um A. O que esse A está fazendo? Ele está adicionando duas unidades a toda a sua função. Então esse Azinho ele vai deslocar a sua função para cima, vai jogar ela lá para cima. Ela vai continuar igualzinha. Só que tudo que a gente tinha antes, a gente vai acrescentar duas unidades. Por exemplo, o ponto central era o 0, que era a nossa origem. Agora o nosso ponto central vai ser o 2. Nosso ponto máximo era o 1. Se você adicionar duas unidades, o ponto máximo agora vai ser o 3. E o nosso ponto mínimo, que era menos 1, vai ser 1, se você acrescentar duas unidades. Então, basicamente, a gente está pegando o ponto central e modificando ele, está jogando ele lá para cima. Então, já fica a dica. O Azinho também pode ser o seu ponto central quando a gente fala da função. E é basicamente isso que o A faz. Ele vai jogar tanto para cima quanto para baixo, caso ele seja negativo. O que é importante? Saiba a função do A. Olha o que o A está fazendo nessa escrita. O A é um valorzinho que está sendo adicionado ao seno ou subtraindo, que é basicamente a mesma coisa. Saiba isso daqui, porque se ele escrever em uma ordem diferente, você vai ter o domínio legal. Beleza, próximo. Vamos falar agora do Bzinho. O Bzinho ele é bem importante, porque ele vai falar sobre a amplitude. Professor, o que é amplitude? Amplitude é a distância do ponto central até o máximo ou até o mínimo. Olha o cuidado que você tem que ter com isso daqui. Ponto central até o máximo ou até o mínimo. Tem uma galera que acha que amplitude é do máximo ao mínimo. Opa, isso daqui está super errado. Isso daqui é um peguinha clássico. É sempre do ponto central até o máximo e mínimo. Então, ele basicamente vai fazer ou a sua função ficar maior ou menor, para cima e para baixo. Deixa eu aproveitar esse desenho aqui e eu vou colocar um outro exemplo para vocês. Então tá, vamos pegar a nossa função básica e vamos modificar ela de novo agora de um jeito diferente. Vamos colocar aqui um valorzinho para amplitude, para o B. Então vou colocar aqui, ó, 3 vezes B. Tá vendo que o B está multiplicando a sua função? Então 3 vezes B quer dizer que o meu B vale 3. Então basicamente ele está pegando todos os valores da função e multiplicando por 3. A origem continua sendo a origem. O meu valor máximo antes era 1, agora ele vai valer 3, ele vai lá para cima. E antes o meu valor mínimo era menos 1, ele vai valer menos 3. A única coisa que ele modifica é a amplitude. Inclusive, você pode dizer sim que o B é a sua amplitude. Só que você tem que lembrar do conceito, porque a amplitude é sempre do ponto central
até o máximo ou até o mínimo. Então essa é a ideiazinha do B. Ele pode tanto alongar quanto encurtar também. Ele poderia deixar a sua onda um pouco mais curtinha se ele fosse um valorzinho ali decimal. Vamos fazer aqui mais um exemplo só para a gente brincar mais um pouquinho antes de falar dos outros. Vamos colocar aqui 2 mais 2 vezes seno de x. Agora eu tenho um valorzinho para o A e um valorzinho para o B. E aí eu tenho duas modificações para fazer. Primeira coisa, meu pontinho A, ele está falando que meu ponto central vale 2. Ele jogou lá para cima a minha função. E meu pontinho B está falando da amplitude. Então ele está falando que do ponto central até o ponto máximo eu tenho que subir 2 unidades. Então meu ponto máximo vai estar aqui e ele vai estar valendo 4. E lembra que a amplitude vai para cima e vai para baixo. Então, ponto central para baixo, 2 menos 2, que é a minha amplitude, quer dizer que meu ponto mínimo vai estar valendo 0. Então a minha funçãozinha ela fez isso daqui, ela foi jogada para cima e ela ficou um pouquinho maior. E aí ela vai se repetindo, seguindo por aí, beleza? Então a gente já estudou esses dois. E o próximo, que talvez seja o que mais cai, é o C. O C é o valorzinho que está acompanhando o seu x, ele está multiplicando ali o seu x. Tudo que estiver multiplicando a sua variável é o seu C. E o C ele vai estar diretamente relacionado ao período. Lembrando que período é igual a 2π sobre módulo de C. O que é o período, professor? Período é o tamanho que a onda se repete. É o tamanho de uma onda completa, digamos assim. Então, vamos pegar esse primeiro desenho aqui que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais fácil da gente ver. Pronto. Então, vamos supor que daqui até essa partezinha aqui é o tamanho de uma onda. Tá vendo que é uma onda completinha? Ela começa lá no ponto central, vai até o máximo, vai até o mínimo e volta para o ponto central. Ele fez tudo que a onda tem que fazer. Esse tamanhozinho aqui é o que a gente chama de período. Depois disso, ele só vai se repetindo. Então, falou de repetição, a gente está falando de período. O C, ele vai modificar sua onda de um jeito um pouquinho diferente em relação ao A e o B. A gente pode falar que ele alonga sua onda ou encurta. É só um jeito de falar, mas eu acho que dá para entender direitinho. Eu não vou pegar muito detalhadamente, só se a gente precisar em alguma questãozinha, mas a ideia é o quê? Que o C ele pode deixar sua onda bem larga ou bem curtinha. Ele está diminuindo ou aumentando o tamanho da sua onda. E por último é o nosso D, que é muito, muito, muito difícil de cair aqui em Brasília, tanto que tem muitos professores que dizem que não cai de jeito nenhum, mas vamos falar bem rapidinho, que ele basicamente é o nosso A, só que para a direita e para a esquerda, é o deslocamento horizontal. Então ele pode pegar aquela sua primeira onda, vamos supor que você tinha uma ondinha assim, ó, bonitinha lá, função senoidal. Ele pode pegar tudo isso daqui, deslocar para a direita ou para a esquerda. Isso daqui é um pouquinho chato porque pode confundir a gente. Porque, ó, pensa comigo, a onda original ela faz isso daqui. Se a gente desloca ela para a direita, por exemplo, ela vai fazer basicamente isso daqui, ó. Ela vai começar, entre aspas, de um ponto diferente. E aí tem muita gente que acha que isso daqui obrigatoriamente tem que ser uma função cossenoidal. E claro que não, pode ser uma função senoidal deslocada horizontalmente. Porém, praticamente não cai no PAS, então nem vou perder muito tempo com isso. E vamos para as questõezinhas. Subprograma 2014, prova aplicada em 2015, se eu não me engano, mas é por ali, é uma prova um pouquinho mais velha. E ele faz aqui um blá 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 sobre termoelétrica, não sei o que, mas vamos ler a partir daqui, ó. A intensidade do fluxo magnético nas espiras de uma turbina em funcionamento é expressa por πt, esse símbolozinho de tridente aí a gente chama de πc, PIS. E ele me dá aqui a formulazinha. 10 vezes cosseno de 800π vezes t. É uma função trigonométrica, maravilhoso. E a gente já sabe tudo disso daqui, ó. A gente sabe que o valorzinho que acompanha o cosseno é o b e ele representa a nossa amplitude. Então, com certeza, a nossa função a gente sabe que ela vai subir 10 e vai abaixar 10 também, em relação ao nosso ponto central. Que nesse caso aí, quando não tem o A, quer dizer que o nosso ponto central vale 0, é a nossa origem. Então, ele está fazendo isso daqui, ó. E a gente também tem aqui o C.
E falou de C, falou de período, beleza? Bem tranquilinho também, 2π sobre módulo de C. Se a gente precisar, a gente já sabe. Lembrando que o C é tudo que acompanha a sua variável, então tem que levar esse π junto. É 800π. E vamos lá, questãozinha 88. Como a função πct varia de 10 a menos 10, opa, perfeito até aqui, ó. Realmente varia de 10 a menos 10, que é o que a gente chama de amplitude. E ele cometeu o pecado, ó. A amplitude da intensidade do fluxo magnético é igual a 20. O que a gente viu? Que o B já é amplitude. A nossa amplitude vale 10. Tem gente que acha que a amplitude é do máximo até o mínimo. Opa, pecado gravíssimo. Jamais é do ponto central até o máximo ou do ponto central até o mínimo. Questãozinha errada, mentirosa. Questãozinha 89, ele pergunta o período. É exatamente aquilo que a gente estava falando. Amplitude e período. Ele perguntou o período. E período a gente já sabe que é 2π sobre C. O certo ali seria módulo de C. Mas geralmente eu não coloco não por pura preguiça, mas coloca que fica um pouquinho melhor. Substituindo, lembrando que o C é tudão que acompanha, vai ficar desse jeito. E aí é só fazer continha. Corta o π com π, simplifica ali o 2 com esse 800 logo, vai ficar 1 sobre 400. Aqui ele pediu em milésimos de segundo, lembrando que o t está em segundos, segundo o texto. Fazendo a continha, você vai achar 0,0025. Se você quer em milésimos, multiplica por 1000. Você vai achar diretão aqui, ó, 2,5. Letra B, milésimos de segundo. Matou sua questãozinha. Olha o tamanhozinho. Pequenininho, fácil, prático, desde que você tenha um conhecimento bem legal da parte teórica. Próxima. Bem tranquilidade também. Não, essa daqui é um pouquinho mais pesada. Eu sei qual que é essa. Eu gosto dessa questão. Ele me dá aqui já de cara um gráfico que representa a funçãozinha e ele me dá a função aqui no texto. Isso daqui é a encosta marítima, é tipo o formato de uma praia, digamos assim. Então essa partezinha aqui de baixo é terra e a partezinha ali de cima representa a água. E até aí tudo bem. Ele me dá essa funçãozinha, olha o cuidado. Menos 2 vezes cosseno de blá blá blá, mais 3. Olha esse mais 3 aqui. Esse daqui é o nosso A. Ele escreveu na ordem diferente do que a gente está acostumado. Mas a gente sabe que o A é o valor que está somando ao cosseno. Então isso daqui é o nosso A. Beleza? Sem nenhum problema. A gente tem o B, a gente tem o C, a gente tem tudo ali. Ele fala sobre o intervalo, que não importa muito para a gente e tal. Pulando um pouquinho aqui do texto, ele fala que na origem tem um farol. Isso daqui vai ser interessante, tá? A gente tem um farolzinho bem aqui. A gente vai precisar disso daqui a pouco e vamos jogar os nossos itens. Primeiro item, 105. Na situação apresentada, yx é igual a yx mais 6 para x e x mais 6 no intervalo menos 120 até 120. Ou seja, o perfil da encosta se repete a cada 6 metros. Opa! Essa primeira partezinha é um pouquinho confusa. Mas na hora que ele fala se repete, você já fala, cara, repetiu, ele está falando de período. Então ele está me falando que o período é de 6 metros. Vamos testar. Período a gente já sabe que é 2π sobre C, e a gente sabe que o C é tudo que acompanha a variável. Então, 2π sobre 5 nesse caso. Ou, se você esquecer isso daqui, vai ter problemas, beleza? Então, é tudo que acompanha o seu x. Tudo, tudo, tudo. Até aí, ok. Beleza, fazer continha. Dica para fazer essa continha. Usa a regra de fração. Fica um pouco mais fácil de você perceber algumas coisas. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você consegue simplificar. Se período vale 5 e não 6, então questãozinha errada. Muito fácil, muito tranquilo de você fazer essa questão. Questão 106. Essa daqui é a questão legal. Essa daqui que te dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Se uma pequena embarcação colidir na encosta no ponto da abscissa x menos 22,5 metros, então a distância do ponto de colisão ao farol será inferior a 23. Cara, basicamente o que ele está falando? Você tem lá o seu perfil, a sua ondinha ali que ele me deu, tal, ela vai se repetindo, não sei o que, tá um pouquinho torto, mas se considera. E beleza, tinha um barquinho lá navegando, ele bateu em algum canto. A gente sabe que ele bateu exatamente no x igual a 22,5. Nesse caso, menos 22,5. Mas tanto faz se você vai usar positivo ou negativo, porque a onda repete tanto para um lado quanto para o outro.
Só que a gente não sabe exatamente onde ele bateu. Ele pode ter batido aqui em cima, pode ter sido aqui embaixo. Para isso a gente vai ter que testar. E ele quer saber a distância dessa embarcação até o farol. Então a gente vai ter que realmente calcular isso daqui. Se a gente tem o valor de x, aqui já fica a dica. Ó. Se eu tenho o valor de x, eu posso simplesmente substituir. Peguei a minha funçãozinha. A única coisa que eu fiz foi colocar esse a para cá, porque eu acho muito feio o a do outro lado. Mas é frescura, pode fazer do jeito que você quiser. Substituir ali o meu x por 22,5. Eu coloquei positivo porque, que nem eu falei para vocês, tanto faz o lado que você vai fazer. Fazendo as continhas, você vai achar 9π. Como a gente não é muito acostumado a trabalhar com π, eu transformo esse π em 180. E aí você vai achar cosseno de 1620. Aí você fala, credo, esse cosseno aí eu não conheço. Eu só sei trabalhar de 0 até 360, que é o meu círculo trigonométrico, né? Ele fica lá girando de 0 até 360. Mas aí, ó, pensa comigo. Se eu continuar girando aqui, aumentando meus graus, eu vou estar repetindo os valores. Repete, repete, repete de acordo com os giros. Então, o que eu vou fazer? 1620 dividido por 360. E aí eu vou descobrir que ele deu 4 voltas e meia. 4 voltas, beleza, pode descartar isso daqui porque ele está voltando para o mesmo lugar, ele está voltando lá para o zero. Mas sobrou meia volta. Então, 0,5 vezes 360, só para ter certeza. Eu sei que vocês já entenderam que dá 180 aqui, mas para ter certeza, pega o seu valorzinho de resto, pega o valorzinho que está na parte decimal e multiplica por 360, que você vai descobrir o grau que é correspondente a esse daqui. Então, é a mesma coisa que cosseno de 180. E nós, estudiosos do círculo trigonométrico, a gente sabe que cosseno de 180 vale menos 1. Porque esse daqui é o ângulo dos cossenos, a reta dos cossenos, e a gente sabe que de um lado vale 1 e do outro vale menos 1. Substituiu, fez as continhas, você vai descobrir exatamente a altura que a embarcação bateu. Então o barquinho estava lá de boa, deu mole, vacilou, e ele acabou batendo na altura de 5, que é exatamente aqui, ó, meu máximo da minha funçãozinha. Qualquer coisa você pode verificar aqui, ó, no gráfico também. É como se ele tivesse batido aqui, só que o meu x vale 22,5. E aí ele quer saber a distância. Você fala, meu Deus, como essa questão é complexa. Nem é tanto assim, ó. A gente sabe que essa altura aqui vale 5, que a gente calculou. A gente sabe que ele bateu no x igual a 22,5, então a gente também sabe essa distância. A gente sabe que aqui tem 90 graus. Então, se eu ligar esses pontinhos aqui, que é a distância que eu quero saber, triângulo, retângulo, se eu tenho dois lados, eu vou chamar o tio pitch, também conhecido como Pitágoras, e vou fazer as continhas para saber essa distância. Então, meu dzinho ali, que é a minha distância, d ao quadrado igual a 22,5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, Pitágoras, faz a continha, joga a raiz, você vai achar aproximadamente 23,5, portanto, essa questãozinha ela tá errada, porque ele falou que era inferior a 23. É a questãozinha bem legal porque mistura duas matérias diferentes, mas ela é um tanto quanto complexa. Mas se você tem um domíniozinho, você consegue matar ela de boa. Não tão fácil quanto a primeira. E a última questão dessa prova sobre trigonometria era uma questão tipo D, bem tranquila de você fazer, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Basicamente, ele pede para você descrever um daqueles elementos que a gente está usando. O A, o B, o C ou o D. Mas aqui tem que tomar um cuidadozinho, que ele rolou uma maldadezinha. A gente tem o costume de escrever desse jeito. Ele escreveu diferente. Olha como ele escreveu aqui. Ele escreveu A vezes cosseno B vezes X mais C mais A. Ele fez essa troca aqui de posições. Mas é só uma questão de prestar atenção, né? Tipo, o Azinho dele é o nosso B, a gente sabe que vale a amplitude. O Bzinho dele é o nosso C, que é o período. O C dele é o nosso D, que é o deslocamento horizontal. E o Azinho dele... Opa, eu coloquei errado aqui. Ele coloca D. O Dzinho dele é o nosso A, que é o nosso deslocamento vertical. Então era o único cuidado que você tinha que realmente tomar. E claro, né, você tinha que saber o que cada um deles faz, porque ele pede para você escolher uma e escrever sobre ela. Então, assim, tomando devidos cuidados, a gente sabe exatamente o que significa. O D
vai jogar para cima ou para baixo. Claro que você não vai escrever desse jeito, você vai escrever de um jeito um pouquinho mais técnico. O nosso A é a nossa amplitude, aumentando ou diminuindo o tamanho da onda. O tamanho é a altura. O Bzinho aqui é o nosso período. Aqui sim, aumenta e diminui o tamanho da onda, a repetição. E aqui é o nosso deslocamento horizontal. Eu escolheria ou o D, que é o nosso A. Eu acho um pouquinho mais tranquilo de falar sobre ele. Ou a amplitude, que é o A dele, que é o nosso B. Bem tranquilo também de se falar. Escreve de uma maneira coerente. É basicamente a nossa revisãozinha rápida lá em cima. Falei um pouquinho de cada um. E era bem tranquilo essa questão. Desde que você soubesse, claro. E para a gente finalizar, opa, tem uns spoilers aqui da resolução, mas não tem problema não. Esse daqui foi a prova aplicada em 2018. A prova aplicada em 2017 não caiu nada de trigonometria. E essa daqui cai bem pouquinho, para ser sincero. A primeira questão aqui, 84, eu vou fazer ela com vocês depois, que na verdade ela não é de trigonometria. É muito mais de PA, é muito mais de matemática básica. Mas basicamente assim, ele está falando sobre turbinas eólicas, que são aquelas pás gigantes que ficam girando lá e gerando energia. E ele fala que tem 4 pás, cada uma gira em um tempo diferente. E aí ele quer saber quando que elas vão se encontrar de novo. Aí é só você fazer um MMC aqui de todas elas, ajustar as unidades, que você vai acabar achando a resposta. É bem tranquilinha a questão, depois eu faço em outro vídeo. Questão 85 é a mesma base, só que agora ele está falando de trigonometria. Ele vai te dar lá umas medidas, triângulo equilátero, usa um ângulo, que você vai achar também uma das medidas. Vou fazer em outro vídeo, não vou perder tempo agora. E a 86, na verdade é uma junção de coisa, tem um pouco de física, tem um pouco de trigonometria aqui, mas eu acho que é bem tranquilinho de você fazer ela, porque ela não é nada demais. Só que olha o tamanho desse texto. Cara, a interpretação dela é chata de se entender, é aquela questão que te cansa antes de qualquer coisa, assim. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela. Eu vou diretão, não vou perder muito tempo com o texto, mas basicamente o resumo do resumo é isso daqui, ó. Ele tá analisando lá uma das turbinas, e aí a pá dela faz um ângulo com o eixo vertical lá imaginário que ele pensou. E aí a pá vai girando, né? Então ela vai formando novos ângulos, e pensa comigo, toda vez que ela dá uma volta completa, ela repete. Beleza? Já guardou a palavrinha repete, a gente está falando de período, beleza? Então toda vez que ela gira, ela vai começar a repetir esse ângulo aqui em relação ao eixo vertical, e pronto, ele criou uma funçãozinha para calcular esse ângulo. Ele colocou aqui o tempo em segundos, maravilhoso. E aí ele quer saber qual é a velocidade disso daqui. Basicamente ele quer saber quantas voltas por minuto, está escrito bem aqui, ó, voltas por minuto essa pá vai dar. Sendo que ele me deu a função que representa exatamente a volta. E é bem tranquilinho, desde que você entenda direito o que você está fazendo. Então assim, é tranquilo na teoria, mas na prática é tanta interpretação que deixa a questão um pouquinho mais difícil. Mas a primeira coisa que eu fiz aqui, eu pensei, tudo bem, eu vou considerar a primeira situação que é assim, ó. A pá está fazendo 0 graus, ela está exatamente em cima do eixo. Aí eu quero saber em quanto tempo ela dá uma volta. Porque aí se eu souber esse tempo, depois é só transformar em minutos. Fica bem tranquilinho. E se a gente está falando de repetir, lembra que eu comentei que quando ele dá uma volta ele repete? Eu estou falando de período. E o período da funçãozinha, por mais que seja uma função tanto quanto esquisita, a regra é a regra. 2π sobre módulo de C, sendo que o meu C é tudo que acompanha a variável. Então, o meu C vale 3π. Substituir, cortei, eu descobri que o meu período é 2 sobre 3. O que isso daqui representa para mim? Ele está falando que ele demora para dar uma volta, 2 sobre 3 segundos. Esse é o significado. Por isso que eu falo para vocês, o importante é você o quê? Ter interpretação dos valores que você tem. Esse daqui é o significado. Para dar uma volta ele demora 2 sobre 3 segundos. O negócio é rápido. Mas beleza, só que ele quer em minutos, professor, ele não quer em segundos. Como é que você vai fazer isso daí? Vou transformar. Regrinha de 3. Se 1 minuto tem 60 segundos, então 2, 3 segundos, 2 terços de segundo vai ter x minutos.
Faz aqui a multiplicação cruzada bonitinha, que você vai chegar nisso daqui, ó. 2x igual a 2 sobre 3. Passo o 60 que está multiplicando para lá, dividindo. 3 vezes 60 vai dar 180. Simplifica. E você vai ter 1 sobre 90 minutos. Então, beleza. Em vez de escrever, então, que em uma volta demora 2/3 de segundo, eu vou escrever que uma volta demora 1 sobre 90 minutos. Porque se ele está me perguntando em minutos, eu vou transformar para minutos, né? Vou seguir a regrinha que ele está me falando. E aí que vem. Para a gente finalizar essa questãozinha, é só uma interpretação. Que interpretação que a gente vai ter que fazer? Ele quer em voltas por minuto. Então ele quer saber quantas voltas ele vai dar em 1 minuto. Ele dá uma volta em 1 sobre 90. Então ele vai dar x voltas em 1 minuto. Simplesinho, né? Multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado, a gente vai ter 1 sobre 90x igual a 1. Passo 90 para lá. X é igual a 90. Então, 90 voltas por minuto. Resposta era a letra B. Finalizadas nossas questõezinhas. Basicamente o que a gente fez aqui foi calcular o período e ficar transformando unidades. Fez 2 regrinhas de 3 para transformar as unidades e fechadíssima a questão, apesar da interpretação dela ser um pouquinho complexa. E por agora é só. Depois, quando eu gravar o vídeo de 2019, a gente vai falar um pouquinho mais de trigonometria. E até o próximo vídeo.